Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Seguindo aqui mais um dia de live, mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos ver os capítulos 9 e 10 do livro de Romanos. Você, nosso convidado especial. Vamos lá, então. Nós iniciamos pelo Novo Testamento, lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e estamos no capítulo 9 e 10 de Romanos. Bom dia, Maria Marques. Bom dia, Lurdinha. Bom dia, Digé. Então vamos orar, colocando mais esse dia de leitura na presença do Senhor, que Ele que direcione tudo, né, para nós. Então, oremos. Pai querido, Pai celestial, Deus de bondade, de misericórdia, somos gratas ao Senhor pela oportunidade de ter alcançado mais esse dia, meu Deus. Que o Senhor tem nos abençoado cada dia, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, conhecendo mais da Tua palavra, meu Deus. Traga a revelação, Senhor, do Teu coração para o nosso coração. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Mais um dia de vida. Jaqueline, bom dia, Jaqueline. Estamos aqui na leitura da Bíblia. Estamos no livro de Romanos. E agora nós vamos iniciar o capítulo 9. Que você esteja conosco. Então vamos. Capítulo 9 de Romanos. A soberania de Deus. Bom dia, Nath. Seja bem-vinda. Então vamos seguir. Capítulo 9. Digo a verdade em Cristo. Não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os do meu povo, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, bem como a glória, as alianças, a concessão da lei, a adoração e as promessas. Deles são os patriarcas e deles o Cristo é descendente humano, o qual é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Aqui Paulo ele já começa com uma angústia, né? Uma dor no coração dele, né? Que ele revela, né? Pelo povo de Israel, por aquele povo dele, ele sairia da presença de Deus para salvar todo aquele povo. Aqui ele estava angustiado porque era um povo que primeiro, né, teve acesso à palavra do Senhor. Em tudo eles foram primeiro, né? Ele coloca aqui. Mas foi um povo desobediente que não obedecia a palavra de Deus, né? Então ele estava preocupado com aquilo. E assim nós também, né, gente? Aí às vezes a gente leva uma palavra para um amigo, para um familiar, né, nosso. E a gente fala da palavra de Deus para a pessoa, a gente conversa com a pessoa. E a pessoa, você está vendo a pessoa indo para o errado. E você não pode fazer nada. Aí, creio eu que, nesse sentido, Paulo estava angustiado. Ele estava a ponto de falar, Senhor, por amor a esses meus irmãos, eu me sacrifico. Porque a carne ele já estava sacrificando, né? Então, Paulo aqui mostra um grande amor pelo seu povo. Luana, bom dia, Luana. A leitura da Bíblia. Estamos no capítulo 9, versículo 6 do livro de Romanos. Então, seguindo. Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos de Abraão. Ao contrário, porque em Isaque a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois assim a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Então, está dizendo aqui, não é porque está na linhagem de Abraão, né, que vai ser salvo, vamos assim. Não é por isso. Porque se fosse assim, né, o pai salvaria o filho, né?
Mas não. A salvação, ela é independente, né? Ela é particular de cada um. Filho não salva o pai, pai não salva o filho, esposa não salva o esposo, né? Ele está colocando aqui, nem todos os filhos de Abraão, nem toda a sua descendência, nem toda a descendência de Abraão, mas sim o da promessa. E qual é o da promessa? É aquele que crê, confessar Jesus, esse sim, né, será salvo. Então, versículo 10. Não somente isso, mas também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem quaisquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Que ele falou para Moisés, né? Não depende da pessoa, depende de Deus, né? Terei misericórdia de quem eu quiser. Então depende de Deus, depende da gente. É dele, né? Então nós recebemos a nossa salvação, nosso perdão, pela misericórdia de Deus, não é pelo nosso fazer. Não é pelas boas obras que fazemos. Não, ela faz parte, mas não é o que define, né? Ele está colocando: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, portanto, isso não depende do jeito nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Porque a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Esse é o propósito, né? Vou ler novamente o meu propósito, o seu propósito. Eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você, né, o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então essa é a nossa missão, proclamar o nome do Senhor em toda a terra, toda a terra. Lídia Mar, bom dia. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Então se nós acreditamos na Bíblia, a não ser que a gente não acredite, mas se nós cremos na palavra, aqui está mostrando que nós somos e devemos ser 100% dependentes de Deus. E existe a lei que é para conduzir a gente a isso. Que não é porque nós somos 100% dependentes de Deus, que nós dependemos 100% da misericórdia do Senhor, que não depende do nosso esforço para ganhar a salvação, que nós vamos sair fazendo coisa errada, de forma alguma. A lei, ela permanece, né? Que é para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Então, versículo 19. Contudo, algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Quem somos nós para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer do mesmo barro um vaso para propósitos especiais e outro para uso comum? Então, né, gente, eu fiquei aqui imaginando quando eu li isso aqui. Nós, né, temos que ser realmente bem humildes. E aí, às vezes, a gente é orgulhoso, né? Tem cada coisa assim. E nós não somos nada, não passamos de um barro na mão do oleiro. O Senhor faz da gente aquilo que Ele achar que Ele deve fazer. Porque aqui em alguns momentos as pessoas estão com o desejo de fazer algo, de repente já muda a fazer outro.
né? Porque é o Senhor que faz, o Senhor que coloca os desejos, o Senhor que tira também. Vou continuar aqui, né, lendo 22. Então, 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira, o tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecida as riquezas da tua glória, porque os vasos da misericórdia, os quais previamente preparou para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Em Isaías 10, 22 a 23. Aí ele continua: como disse anteriormente Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Quer dizer, já nem existiríamos mais, né? Tinha acabado com a gente lá ainda na época do pecado de Adão, né? Não tinha dado essa oportunidade para nós de ter sacrificado o seu filho na cruz para morrer, para ressuscitar por mim e por você. Fabrina, bom dia, Fabrina. Continuando, né? Versículo 30. A incredulidade de Israel. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a justiça que vem da fé, e obtiveram. Israel, porém, que buscava a lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não o buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Em Isaías 8, 18 e 28, 16 também. Essa pedra de tropeço que é Jesus Cristo, que ele levantou. Quem é que tropeça nessa pedra de tropeço? Aquele que não crê. Então, aqueles que estavam aqui, que ele colocou aqui, ó. Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. E aí não é por obras, porque o tempo todo, desde que nós começamos a ler Romanos, que nós estamos vendo aqui, que nós não fomos justificados e nem seremos justificados pela nossa obra, por nós mesmos, porque nós não merecemos, né? Nós não conseguimos comprar, né, isso. Nada que a gente faça nessa terra aqui vai ser suficiente para a gente comprar a nossa salvação. Nada. Se não for a misericórdia de Deus, né? Paulo está nos falando que Deus colocou a pedra de tropeço. Para quem? Para aqueles que não creem, aqueles que não acreditam, aqueles que estão agarrados na sua incredulidade. Encontrou Jesus ali para colocar o fim na lei. Fim na lei em termos de crer. Que a lei, ela aponta Jesus Cristo. Então, quando a gente está buscando alguma coisa, quando a gente encontra aquela coisa, a gente continua procurando? Não tem como, né? A gente para de procurar. É igual a lei apontava Jesus. Quando encontrou Jesus, Deus cumpriu com a promessa dele, mandando seu filho
Então ali foi o fim. Não que não vai existir a lei que foi criada, ela não vai deixar de existir. Ela vai deixar de procurar o Cristo, porque ela já encontrou o Cristo, que é Jesus. Então, para aqueles que não crê, aqueles que estavam buscando pelas suas próprias obras, deparou com essa pedra. Agora não tem como ela ficar se justificando que é pela obra dela, pelo fazer dela. Ela tem que crer em Jesus Cristo. Se não crer, pronto, não tem mais outro caminho. Porque senão a gente está invalidando o sofrimento de Jesus. Então, aqui nós fechamos o capítulo 9, né? Com essa reflexão da pedra de tropeço, que muitos tropeçam em Cristo por incredulidade. Que não seja eu e não seja você. Que a gente também, com a nossa fé, a gente consiga também fazer com que muitos vejam Cristo não como uma pedra de tropeço, mas como uma rocha. A rocha é aquela que a gente confia e que, como ele colocou aqui, né? Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Então vamos, capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração é a minha oração a Deus pelos israelitas, é que eles sejam salvos. Ele já começou o 9 falando, e aqui ele continua. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Que seja também a nossa oração, né, gente? Por os nossos familiares que a gente ainda não acredita. Jesus é o único caminho, né, para a salvação. Para os nossos amigos também, né, que muitas das vezes a gente fala e eles não acreditam. Que seja a nossa oração, que todos eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma. O homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no seu coração, quem subirá ao céu? Isto é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Só voltar bem aqui um pouquinho, gente. Fica ali na mente para falar. Aqui ele colocou, né, sobre os israelitas, é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Aí eu só queria fazer uma reflexão em relação a isso, porque ficou me chamando a atenção. Porque ele tem zelo, ele falou assim, ele tem zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Quer dizer, eles conheciam a palavra e achavam que, da forma que eles estavam fazendo, nos esforços dele, né, estava agradando a Deus. Porque as pessoas, às vezes, se apegam muito, né, na palavra, na Bíblia, está dentro da igreja, nasceu, às vezes, está dentro da igreja mesmo, está ali servindo, faz tudo ali dentro, cuida do templo, né, de tudo, nos eventos, está ali, pronto. Mas não se converteu. Não se converteu. Não tem Jesus, né, como seu único Senhor e Salvador. Ele está ali como se fosse zelando realmente das coisas do Senhor, né? Mas o seu coração, o que sai do seu coração ainda não ele não nasceu de novo, vamos assim dizer, né? Não está transformado. E muitas das vezes essas pessoas são as que mais ferem os outros. Eu lembro um dia que meu pai falou assim, faz muitos anos, mas meu pai me falou isso um dia. Eu ainda não era convertida, né? E meu pai falou assim, que
E aí tinha umas pessoas que procuravam a gente, né, com a Bíblia ali, lendo, e acabava, era me afastando mais, porque era muito agressiva a forma que a pessoa falava. E ela se colocava assim como alguém já salvo, porque ela já estava conhecedora da palavra e tal. Aí meu pai um dia me falou assim, olha, que tem pessoas crentes, né, que são piores do que bêbados, que estão bêbadas, na verdade. Aí eu fiquei assim, ele falou, por que, meu filho, qual é o problema do bêbado? É o que ele bebeu? O que ele bebeu vai afetar a gente? Não. O que ele bebeu afeta somente ele. Mas o que sai da boca dele com o efeito da bebida é que prejudica quem está por perto. É igual as pessoas que às vezes assumem ali, pegam a Bíblia e a igreja em si, né? As doutrinas da igreja, e aquilo tudo ela toma posse para ela, e aquilo ela vai ofender as outras pessoas, como se as pessoas que não estão fazendo aquilo que ela está fazendo fossem todas condenadas, né, ao inferno. E isso, esse falar acaba afastando os outros. Então eu entendi isso e veio à minha mente essa passagem, por isso que eu voltei aqui para falar. Então vamos dar continuidade, né? Se entender que o fardo com Jesus é leve. Ele não veio para pesar, ele veio para nos favorecer, para nos libertar. E é isso que nós temos que levar para outras pessoas. É mostrar para elas que a vida com Cristo é boa, agradável, é perfeita. Não é aquele peso que você está ali numa viseira, você não pode olhar para cá nem para cá. Não. Cristo é liberdade, Cristo é salvação, Cristo é vida. E muitas das vezes é pregado diferente e afasta as pessoas. Bom dia, Aninha. Bom dia, Missy. Bom dia, Salvadene. E estamos no versículo... E aqui é difícil ler o versículo, gente. 8 do capítulo 10 de Romanos. Então, vou ler novamente. 8. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você. Está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos, se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só, o que nós precisamos levar para as pessoas? É isso aqui, ó. A palavra está próxima de você. Está na sua boca e no seu coração. A boca para confessar. Confessar que o quê? Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Precisa complicar mais, gente? Precisa mais coisas? Precisa juntar mais outras coisas, pegar outras coisas para você adorar, para você ter ali com você como amuletos? Não, gente, não precisa. Só precisa de Jesus. Só precisa disso aqui, ó. Somente isso aqui, ó. Confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pronto, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não adianta você acreditar que Jesus é o Senhor e Salvador e você ter vergonha de falar. Você ficar escondendo, não ter coragem de falar, olha, eu sou cristã, eu creio em Jesus como meu único Senhor e Salvador. Então eu preciso confessar isso, porque no mundo espiritual palavra tem poder. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Todos, tem rico, não tem pobre, não tem nada. É todos que invocar o nome do Senhor, né, será salvo. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocação aquele que quem não crê? Aí vem os questionamentos de Paulo. Como então invocarão aqueles que quem não creram?
E como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não tem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Gente, aqui como nós falamos lá atrás, né, que todos nós nascemos para glorificar, né? Louvar e glorificar o nome de Jesus, para proclamar o nome dele aqui na terra, né, no mundo. E aqui, ó, tá dizendo, né, tá incluindo eu e você, ó, nessa missão aqui do Senhor. Como é que as pessoas vão saber, vão ouvir, vão entender, vão crer? Não tem como crer naquilo que você não conhece. Não tem. Mas para conhecer, precisa de alguém levar. Quem vai levar? Aí ele está falando, quem vai levar a palavra? É eu e você, nós que estamos tendo conhecimento aqui. Não precisa de nem título nenhum, não. Nenhum. Não precisa ser pastor, bispo, presbítero, apóstolo. Precisa de confessar, né? Crer no coração e confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Conhecer a palavra, leu a palavra, conhecer essa verdade para as pessoas. Karine, bom dia, Karine. A leitura da Bíblia. Então aqui eu vou ler mais uma vez, só esse aqui, vou continuar, tá, gente? Está terminando. Como então invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Nossa missão, viu? Levar a palavra para as pessoas. No entanto, crer no Senhor é o envio. Você acreditou, né? Você confessou que Ele é o seu Senhor e Salvador, conheceu essa palavra, essa verdade, você está apto e você é um enviado para multiplicar isso, porque você passa a ser um discípulo, uma extensão, um ser, né? Você está com Jesus dentro de você, então você já está pronto, recebeu o Espírito Santo contigo, você está pronto para levar o Evangelho, levar a palavra do Senhor para as pessoas. Então, no entanto, nem todos se submeteram ao Evangelho. Pois Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. Não, aqui é uma pergunta, gente. Deixa eu ler novamente. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Mais uma vez pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Depois Isaías disse ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, ele diz, o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Foi só uma vez? Foi o dia todo. Estendeu a mão para aqueles que não queriam, né, ouvir a palavra. Mas é nosso papel, quando a gente crê no Senhor, a gente também desejar, ter esse desejo no coração de levar a palavra, né, para outras pessoas. E que vai encontrar todos que querem ouvir? Não, de forma alguma.
E às vezes os mais próximos da gente é aqueles que não querem de fato ouvir. Mas o Senhor está nos dizendo aqui, ó, que a gente precisa levar essa palavra. E a nossa missão aqui chama muita atenção, muita atenção. E como ouvirão se não houver quem pregue? Pregar, gente, não significa só, né, estar num púlpito com o microfone na mão. Não. Ali do nosso lado, ali com nossos colegas, como a gente vem falando o tempo todo, né? A pessoa que Deus colocar na nossa frente, é ali que nós vamos pregar, levar a palavra do Senhor. Então, concluímos o capítulo 9 e 10 do livro de Romanos. Estamos chegando no fim, gente, está bem pertinho já. Amém, gente? Amanhã nós seguiremos com os capítulos 11 e 12. Então, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando persistência, nos dando coragem, nos dando saúde, desejo, sede e fome pela palavra do Senhor. E que Ele também nos capacite com a sua sabedoria para que nós possamos levar a palavra dEle da forma que Ele deseja, né? Não do nosso jeito, mas do jeito que Ele deseja que a gente faça. Ele nos direcione, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, mostrando quem, como e a hora, né, de a gente levar essa palavra. Amém, gente? Então, oremos. Pai Celestial, Deus de bondade, gratidão. Pai, obrigada mesmo pela oportunidade de ter lido mais a Tua palavra, meu Deus, hoje. Que o Senhor continue nos usando, meu Senhor, para que possamos levar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado para as outras pessoas. Pai, esteja conosco durante o nosso dia. Faça com que a Tua vontade seja feita por meio de nós. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente? Amém, né? Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos iluminando. Que as pessoas olhem para a gente e percebam que nós temos Cristo conosco. Isso mesmo, minha gratidão, né? Por mais esta oportunidade, gente. A gente fica lembrando. Tantos lugares por aí, as pessoas não têm acesso, não pode pegar na Bíblia. É escondida, né? E nós aqui, ó, podemos comprar a qualquer hora, podemos ter na nossa casa, podemos levar para o trabalho, podemos viajar com ela aqui dentro do nosso país, até para fora, para muitos países aí que é liberada, né? Então, nós precisamos fazer valer isso, né? Ler, guardar no nosso coração, na nossa mente. Porque quando, na hora certa, o Espírito Santo traz à nossa mente as passagens certas. Porque não é de nós mesmos, é do Espírito Santo. É Ele que traz à nossa mente. Então, bom dia, gente. Gratidão por mais esse dia.